Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Momento de Acolher. Meu nome é Hernani Souza, sou terapeuta integrativo de yoga e massoterapia aqui no Hospital de Amor, em Barretos. É a sua primeira vez aqui no nosso Momento de Acolher. Saiba que toda sexta-feira, às 7 da noite, nós temos aqui o nosso vídeo falando sobre higiene do sono, para te ajudar a dormir melhor e, por consequência, ter mais saúde, qualidade de vida em todos esses momentos que nós estamos vivendo. Tá bom? É a primeira vez que você está aqui no nosso canal? Então busque o botãozinho inscrever-se que está aí no YouTube. Você já vai ficar inscrito, já vai fazer parte aqui do nosso grupo de apoio aqui para os nossos vídeos no nosso YouTube. E também você pode seguir também as outras redes sociais, que isso também é uma forma de você nos apoiar, sendo nossa audiência, colaborando, compartilhando nossos conteúdos aí por toda essa rede. Pessoal, e hoje, como você já está aqui, se você estiver assistindo em outro horário também, tá? Lembrando que esse vídeo fica disponível para o seu cuidado. Então, se você estiver assistindo ao vivo, tem um chat ao vivo aí com o especialista Mamu, que ele vai responder tudo para você em tempo real. Então, vai escrevendo, ele já vai te respondendo. Se você estiver assistindo em outro horário, coloque também nos comentários, que também o especialista vai responder para você, tá bom? O Mamu, nosso elefante querido, ele sabe tudo sobre o sono e vai te ajudar muito. Nós estamos falando sobre insônia nesse dia, né? Você sofre com insônia? Você fica com muitos pensamentos na hora de dormir? Já aconteceu isso com você? Às vezes deita na cama e fica lá, o pessoal até usa, né, essa brincadeira, o pessoal fala que fica fritando, né? Fica de um lado para o outro na cama. Então, hoje nós vamos falar sobre esse tema, tá bom? E nós temos aqui um convidado bem especial que vai representar também aqui um setor do hospital para vocês conhecerem e para a gente saber como que são os hábitos de sono dele também, né? Lucas, entra aqui para falar com a gente. Muito bom, muito bom. Lucas, seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado aí por ter se disponibilizado nesse programa para a gente. Queria muito que você se apresentasse para o pessoal, falasse aí sobre o seu trabalho, quanto tempo você está aqui, se você está estudando, como que funciona aí, como que você colabora com essa obra. Certo. Eu trabalho na assistência, né? Na assistência médica. Eu sou auxiliar administrativo lá. Eu trabalho cerca de 1 ano e meio na fundação. Legal. Eu trabalho especificamente na parte da saúde mental lá, do agendamento. Então, eu estou integrado um pouco nessa parte do sono também, né? Vai ser uma dinâmica legal. Muito Eu bom. creio que vai dar tudo certo. Que ótimo, que ótimo. Lá na saúde mental, então, fala um pouquinho desse projeto que você participa. Certo. Lá nós acolhemos os colaboradores, né? Normalmente procuram o fato de que eles estão passando por algum problema ou alguma coisa assim. E lá nós temos os profissionais que acabam atendendo esses pacientes, seja psicólogos, seja psiquiatras. E lá tem a dinâmica de o paciente vai, a gente vê qual é o problema dele, os profissionais no caso, né? Tá E ótimo. lá eles encaminham caso o paciente tiver alguns outros problemas e assim a gente dá o segmento lá. Muito bom, muito bom. Você que é colaborador, né, que vocês não conhecia esse serviço, quando você ligar, vai ser o Lucas, né, que vai te atender, né, para fazer esse agendamento direto com psiquiatras, psicólogos que continuam disponíveis agora, nesse momento que a gente está precisando tanto, né, Lucas? Isso, exatamente. Muito bom, muito bom. Lucas, vou pedir para você se sentar um pouquinho, tá bom? Que eu vou falar para você sobre esses temas. Pode empurrar a almofada, pode encostar aí, fica bem à vontade. Lucas, já aconteceu com você de você ficar com muitos pensamentos na hora de dormir, assim, ou alguém comentar isso com você? Sim, muitos. Então, você que está aí se identificando, coloca nos comentários. Escreva aí também se você também, né? Quais os termos que você usa. Às vezes fica fritando, fica aí enrolando na cama. Como que é esse momento de insônia? E aí, hoje a gente vai trazer uma dinâmica bem interessante para que o Lucas vai fazer aqui também. Você pode acompanhar na sua casa e fazer, tá bom? É uma dinâmica bem legal para te auxiliar a não ficar com tantos pensamentos aí na hora do seu sono. Tá? Então nós vamos pensar aqui que existe esse momento da entrada do sono. Já falei disso em vídeos anteriores, tá bom? Tem uma playlist super legal que a equipe aqui do audiovisual montou. Lá você pode ver os vídeos em sequência e lá eu falo sobre a entrada do sono.
que a gente tem um momento acordado, tem um momento dormindo e tem esse momento que o corpo dá esse impulso para entrar no sono. E o que a gente precisa? De ter um bom comportamento nessa hora, para a gente poder aproveitar esse momento e dormir melhor. Mas para isso eu preciso mudar os meus hábitos, né? Os hábitos ali na hora que a gente vai dormir. E para isso, o que a gente precisa? Aprender coisas novas. Então é isso que eu quero propor para vocês hoje, um novo aprendizado, uma nova possibilidade aí para você crescer aí nessa hora do sono. Tudo bem? Então vamos aprender, Lucas, algumas coisas, tá? Lucas, é o seguinte, de 30 a 60 minutos antes de dormir, então não é lá na sua cama, tá bom? É antes de dormir, você vai fazer o quê? Uma lista de tarefas do dia seguinte. Já experimentou fazer isso, Lucas, alguma vez? Antes, assim, desse tempo, não. Porque eu sempre deixo bem anotado, né? Coisas do meu dia, do dia próximo seguinte. Usa agenda? Sim. Sim. Ah, já tem um hábito de agenda. Isso. Legal. E aí, nesse hábito seu, né, de uso de agenda, você acaba tendo, assim, sabendo o que você vai fazer no dia seguinte, geralmente? Se eu marcar na agenda, eu consigo, né, saber o que eu vou planejar no dia seguinte, né? Isso. Mas caso eu não agende, eu fico totalmente perdido. Entendi. E acabo até esquecendo de algumas coisas. Que legal, Lucas. Esse programa de hoje é para ele e para você que está se identificando com essas falas do Lucas. Todo mundo usa agenda muitas vezes, algumas pessoas não se habituam a usar, né? Então, o que a gente vai pensar aqui numa lista? Então, pode ser um papel e uma caneta mesmo, tá? O que a gente vai separar? Vou pedir para o Lucas ir fazendo. Pode pegar a caneta e o papel, Lucas. Você vai separar, você vai escrever aí no alto do papel. Pessoais, trabalho e outros, assim como está aqui. E aí você vai riscar, como se fossem 3 listinhas, tá bom? Okay. Então pode colocar, o Lucas vai colocando. E aí, como que a gente vai fazer? A gente tem 24 horas no dia, né? A gente precisa muito aprender que existe esse limite. Dessas horas, muitas delas você precisa dormir. Dormir não é perder tempo, é ganhar saúde. Então, nesse momento, que os horários livres, você vai pensar no seu autocuidado, lazer e estudos, tá bom? Então, tudo que for aí de horário livre, o que você vai pensar? Ah, e tem um horário de almoço, né? Que eu tenho um horário livre. Quando eu chego do trabalho, à noite, depois que eu arrumo a casa, eu tenho ali um espaço livre. Então, esses horários você vai encaixar o seu autocuidado, que pode ser questões de higiene, questões de alimentação, questões de atividade física, enfim. Tudo que você pode fazer para se cuidar, né? Uma leitura, algo que, enfim, uma boa conversa, algo que seja agradável para você. Lazer, né? De repente tem lá um hábito de lazer, né? Por que não reservar um momento para esse hábito, né? E também os estudos, né? Essa é uma parte bastante polêmica, né? As pessoas falam, Nani, mas eu estou lendo um artigo lá do meu trabalho, estou estudando algo, isso é do meu momento pessoal, isso não é do trabalho, né? Não, na verdade isso é da parte pessoal, porque isso vai te deixar mais inteligente, com mais conhecimento, com mais preparo para lidar com as suas questões do dia a dia. Fica difícil assim de entender, Lucas, essa parte? Jamais. Fica tudo bem? Bem explicado. E você que está aí assistindo a gente, você está entendendo também como que faz essa listinha? Então, nessa lista, coloque aí qual o horário que você tem para você se cuidar amanhã. Qual o horário que você tem para você fazer o seu lazer? Qual o horário que você tem para estudar algo, para te deixar mais preparado para esse dia, tá bom? Lembrando que isso é a primeira coisa que você vai fazer, ó, horários livres pessoais, é a primeira coisa que você vai definir no dia. E depois, tem lá o trabalho. Então, quais são meus objetivos, né? O que o meu líder pediu, o que eu tenho que melhorar, o que eu vi que está dando problema, qual o prazo que eu tenho de entrega. Então, já defini quais objetivos, metas e tarefas para o dia seguinte, tá bom? Porque isso vai te tornar uma pessoa mais eficiente
menos estressada por já saber, já ir agilizando o seu trabalho. Tá bom? E a gente vai fazer isso no segundo momento, no horário do quê? De trabalho. Né? Então é muito ruim aí ficar trabalhando, né? Levando o trabalho para lugares onde você não está no horário específico. Né? Fica tudo bem? Assim, dá para pensar coisas que você tem para fazer para amanhã? Sim, sim, claro. Né? Coisas que estão vencendo o prazo, né? Vai fechar o mês, vai começar o mês, né? A semana. Tudo bem? E aí a gente vai anotando também essas atividades, tá? E o que eu vou ter depois? Eu vou ter horários extras, né? Tá? Relacionado a outros. Então, o que eu vou fazer? Então, de repente, tem alguém que me pediu algo, né? Tem alguém que eu sempre ajudo, uma entidade, algo que eu costumo fazer, uma instituição, né? De repente, tem também aí, você tem filhos, né? Tem alguém que depende de você, tem um idoso, tem, enfim, alguém ali que precisa da sua ajuda. Então, isso também você pode definir um horário, né? Que é o horário para você ter amizade, empatia, solidariedade com alguém também dentro do seu dia, né? Isso pode ser você reservar na sua lista 5 minutos para ligar para alguém, entende? Uhum. Dependendo do que você tem, lembrando que a gente tem 24 horas no dia, né? E também para outras coisas, de repente um site que você vai fazer uma doação para o hospital, de repente, né, de solidariedade, ou, enfim, algo que você queira também levar, né, algo para alguém, numa questão aí de empatia, de um trabalho social que você também realize, né, um parente, um amigo, enfim. Tá bom? Essas atividades, o que elas têm aqui de muito interessante? É que primeiro eu começo por mim, pelos pessoais e pelos horários que eu tenho livre. Geralmente, Lucas, como que a gente faz? A gente pensa no trabalho, né? Ou quem é pai, mãe, já pensa logo o que tem que fazer para os outros, né? Para o filho, para o irmão, Como que é isso para você, assim? Você percebe esse pensamento também ou não? Eu foco bastante, né, no meu trabalho, coisas que eu tenho a fazer nele, e acabo algumas vezes até deixando algumas coisas pessoais de lado, né? Mas, assim, eu tento equilibrar as coisas para que caiba tudo certinho. Muito bem. E aí essa daqui é uma forma importante porque é o seguinte, se você desenvolve um trabalho pessoal, né, uma atividade pessoal, isso te dá energia, te dá preparo para você trabalhar melhor e, por consequência, também você poder ajudar outras pessoas que precisam de você. Tá bom? Então esse é um princípio importante de sobrevivência que nós precisamos utilizar, mesmo a partir disso, de uma organização mental, né? Então é muito importante que você pense sempre, eu preciso ver quais são meus horários livres para usá-los da melhor maneira. Quando eu estou no trabalho, eu estou realmente no trabalho, fico focado para aquilo render e ser mais prazeroso, interessante, né? E que eu tenha também, a partir disso, mais tempo para poder ajudar outras pessoas que precisam de mim, tá bom? Mas é muito importante, é até aquele princípio do avião, né? Se o avião estiver caindo, a primeira pessoa que você tem que pôr máscara é em você. Sim. Na verdade, já ouviu falar disso? Sim, já ouvi. Vocês já ouviram falar disso? Então tá bom. Pessoal, ficou claro, assim como ficou para você, Lucas, essa lista? Você acha que fica mais organizada aí para sua agenda? Totalmente mais organizado, né? A gente consegue colocar os parâmetros, tudo certinho, aonde tem que ser cada coisa, né? E acho que desse jeito é uma forma totalmente organizada de você até si próprio estruturar. Exatamente. Né? Porque você pode seguir as coisas certinhas, arrisca como tem que ser, não colocando um na frente do outro. Isso. Né? Essa é uma maneira importante de organizar o pensamento. E agora, depois que fez isso, já passou 30 minutos, né? Meia hora, cada vez você vai ver que você vai fazer mais rápido essa lista. Aí você pode já ir para o momento do sono. Tá bom? Então nós vamos fazer uma prática breve, tá? Vou ensinar aqui para o Lucas uma prática breve para um relaxamento depois que ele já organizou o dia seguinte dele. Tudo bem, Lucas? Pedi só para você tirar o sapato, deixar a lista. Pode deixar a lista aqui comigo. Pode pôr a caneta aqui. Aí, vou pôr aqui no cantinho.
E aí o Lucas vai se deitar, só para a gente fazer uma simulação bem interessante, uma prática. Pode se deitar, ajustar o seu travesseiro aí, da forma que você preferir. Como que você deita geralmente, Lucas? Para dormir? Isso. Normalmente é de bruços. De bruços. Muito bem, nós já falamos sobre isso aqui, né? Então, deita da forma como você costuma se deitar. Pode tirar aí Deixa eu tirar aqui para você. Aí. Geralmente o Lucas dorme assim. O que a gente vai sugerir para o Lucas aqui, como a gente já fez? A gente vai sugerir um apoio para o joelho. Então põe o joelhinho aqui em cima, Lucas. Aí, né? Para que ele consiga um melhor alinhamento da coluna. E seria interessante também, Lucas, se você conseguisse pôr o braço talvez para frente, né? Mas talvez não seja o hábito dele. Isso. Ou para cima ou para baixo mesmo. Acho que fica até melhor para baixo, como estava. Isso. Tá bom? Então, fechando os olhos, estando aí nessa posição, o Lucas vai se colocar em várias respirações. Então, ele inspira, solta o ar e vai se permitindo sentir esse lugar onde você está, né? Ele vai inspirando, expirando e se sentindo, se percebendo nesse momento. E ele vai sentindo esse lugar, o apoio, e vai expandindo essa respiração cada vez mais profunda e tranquila, sabendo, né, que o outro dia já está programado, já está preparado. Então vai indo e vindo, soltando o ar, se colocando neste momento. Lembrando que é claro, né, que o Lucas ele estaria coberto, né, com a luz apagada totalmente, né, talvez com alguma música, algum cheirinho que ele gostar de colocar, já vai ter tomado a sua água e vai se colocando nesse momento tranquilo, onde ele já se esforçou o dia todo e agora ele pode descansar. Tá bom? E você também fazer o mesmo. Você já se esforçou e agora descanse, solte o ar e respire com tranquilidade. O ar indo e vindo tranquilo dentro de você, você sentindo esse espaço, sentindo esse lugar, bem tranquilo. Muito bem. Vou pedir para o Lucas fazer uma respiração profunda, para ele retornando. Lembrando que aqui nós fazemos um tempo reduzido e você deve ampliar isso, que você precisa reservar esse tempo para você dormir cada vez melhor. Muito bem. Lucas, vou pedir para você se sentar aí devagar, tranquilo, pode encostar na cabeceira aí mesmo. Pega a sua listinha, tranquilo. Relaxou um pouquinho, né, Lucas? Sim. E aí, é claro, se prolongasse isso, ele iria dormindo mais, né? Ainda mais. Ele iria dormir, enfim, relaxar, sabendo que ele está todo programado para o dia seguinte. E aí, eu só coloquei aqui mais algumas listas para a gente ir terminando. Então, assim, olha, é importante que você leve essa lista com você para te orientar. Então, precisa ser algo que realmente você use, você leve adiante, né? E também é importante saber que até 30% dos itens da lista podem não dar certo. Por quê? Porque você está começando um processo de se reorganizar. Então, você pode pôr mais tarefas do que você consiga, tem os imprevistos, tem várias coisas que realmente podem não dar certo. Tá bom? Isso não significa que vai estragar todo o seu dia, significa que você tem que colocar isso na lista para o dia seguinte, entendeu? Então, aquilo que não der certo na sua lista, Lucas, não deu certo naquele dia apenas. Você pode transferir para o dia seguinte e tentar novamente, tá bom? Ok. Tudo bem assim com os 30% da lista, Sim. se der errado, né? E aí, nessa maneira, nós vamos
Dessa maneira, nós vamos entendendo que as coisas mudam, né? Uma constância. Então, você pode sim e deve entender que com o tempo você vai saber exatamente o tempo que você tem e como que você vai poder organizar dentro dele. Tudo bem, Lucas? Ficou legal para você? Conseguiu entender? Sim, sim. Tudo bem? Tudo ótimo. Então tá bom. Pessoal, eu termino com essa frase aqui para você. Quanto mais você se conhecer, né, você vai conseguir realizar adaptações, tá bom? Então não se exija, não seja rígido com você. Tá bom? Lucas, muito obrigado por ter vindo. Imagina, muito obrigado tá bom? pelo convite. Por ter contribuído aí com o seu setor, com todos que nos assistem. Meu nome é Hernani Souza, esse é o Momento de Acolher. Um grande abraço para você e até mais. Namastê!